Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje nós estudaremos resolução de questões relacionadas a conteúdos que caem no Enem. Peço que você preste bastante atenção nas questões que iremos resolver, pois elas podem ser de conteúdos que você vai ver no Enem, questões similares às que vão cair. E para isso, é necessário que você tenha a prática da resolução para responder de forma rápida, objetiva e acertar as questões, tá bom? Peço que você, se você tiver alguma dúvida, pause e volte um pouquinho o vídeo para que você não perca nenhum detalhe dessa aula, tá bom? Mas sem perca de tempo, vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. Questão 35, livro do Resolve Enem, na página 177. Mariana ganhou de presente um quadro que ilustra uma paisagem marítima, onde aparece um barco à vela navegando. A vela do barco possui o formato de um triângulo equilátero de lado 3 decímetros, como você pode ver aí na imagem. Qual a área do triângulo que representa a vela do barco em decímetros quadrados? Alternativa A, raiz de 3. Alternativa B, 9 raiz de 3 sobre 4. Alternativa C, 3 raiz de 3. Alternativa D, 5 raiz de 3. E alternativa E, 7 raiz de 3. Nós vamos descobrir qual é a área desse triângulo que aparece representando a vela do barco. Vamos resolver essa questão. Vamos lá. A questão pede para a gente calcular a área do triângulo. E aí a gente vai usar a fórmula da área que nós sabemos que é base vezes a altura dividido por 2. Nós sabemos a base, mas ainda nos falta a altura. E por isso a gente vai usar a razão trigonométrica, pois nós sabemos também que os ângulos medem 60 graus. Por que nós sabemos isso? Porque é um triângulo equilátero e nós sabemos que todos os seus lados também medem 3 decímetros e nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se ele é equilátero, então os seus ângulos também são iguais e medem 60 graus, ok? Tem alguns conhecimentos que devem já estar com vocês para resolver algumas questões. Vamos resolver. Está aí o triângulo. A gente quer saber primeiro a altura para poder resolver. Então, o H é desconhecido. Vamos primeiro calcular o H e em seguida a gente calcula a área. Utilizaremos, como falei, razão trigonométrica. Então, sabendo cateto oposto, que seria a altura, a hipotenusa, que é 3 decímetros, e seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Aí é só substituir na fórmula do seno de 60, que é cateto oposto sobre hipotenusa, como você pode ver aí. Vamos substituir. Fica raiz de 3 sobre 2 igual a H, que é o cateto oposto, sobre 3, que é a hipotenusa. Professor, não sei o que é cada um deles. Vamos lá. Esse aqui é a hipotenusa e a gente sabe que todos eles medem 3. Aqui a gente tem a base, que a gente vai usar daqui a pouco, e aqui a altura, que é o que a gente quer descobrir, tá bom? Vamos lá. Então, resolvendo, fica da seguinte maneira. 2 vezes H e 3 vezes raiz de 3. Eu pego o H que está multiplicando e passo dividindo, ficando 3 raiz de 3 sobre 2, a nossa altura. Agora que eu sei a altura, eu vou substituir na fórmula da área do triângulo, ficando da seguinte maneira. Base, que é igual a 3, vezes a altura, que é 3 raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2 da fórmula. A divisão, o 2 de baixo, ele é o da fórmula, ok? Como a gente pode observar aqui, ó, esse 2 é exatamente esse 2 aqui. Fazendo os cálculos, nós temos 3 vezes 3 raiz de 3 sobre 2 vai dar 9 raiz de 3 sobre 2. E o 2 que está aí embaixo como denominador, eu vou escrevê-lo como 2 sobre 1. Mas por quê?
Alguns conhecimentos nós já temos que ter para resolver essas questões. Nós temos aí divisão de frações, onde nós repetiremos o primeiro aqui e multiplicaremos pelo inverso do segundo. Se o segundo é 2, então o inverso do segundo vai ser meio, ok? Então, ficando nesse formato aí. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, 9 raiz de 3 vezes 1 é o próprio 9 raiz de 3. E 2 vezes 2, 4. Então, nós temos como resposta aí 9 raiz de 3 sobre 4, a área do triângulo, em decímetros quadrados. Portanto, a alternativa correta dessa primeira questão é a alternativa B. Você percebeu que, para resolver essa questão, alguns conhecimentos anteriores eram necessários. Então, se você tiver dúvida em relação a alguns desses conhecimentos, você procure na nossa plataforma uma dessas aulas e você vai encontrar a questão, você vai encontrar o conteúdo e você vai aprender relacionado a isso, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima questão. Questão 57, livro Resolva Enem 2, na página 181. 3 cubos brancos idênticos e 3 cubos cinzas, idênticos também, estão equilibrados em duas balanças de pratos, também idênticas, conforme indica as figuras. Você pode ver aí as figuras, como está na imagem, e aí a questão vem pedir. A massa de um cubo branco supera a de um cubo cinza em exato, alternativa A, 1,3 kg, alternativa B, 1,5 kg, alternativa C, 1,2 kg, alternativa D, 1,4 kg e alternativa E, 1,6 kg. Vamos resolver essa questão? Podemos resolver a questão por sistema de equações, chamando cubo cinza X e o cubo branco de Y. Então, nós temos aí novamente e vamos escrever utilizando a imagem que temos, tá bom? Vamos lá. Se eu chamei o cubo cinza de X, então eu tenho 2x mais Y igual, porque isso é uma balança, a 2 kg, não é isso? Então vamos lá. Também temos x mais 3 igual a 2y, como está aqui na imagem. Esse sistema de equação é bastante fácil de resolver. Nós vamos isolar o x na segunda equação, ok? Vou pegar o mais 3 e passar, ele está somando, vai passar subtraindo esse mais 3 aqui, ok? Ficando x igual a 2y menos 3. Fazendo isso, eu vou agora substituir esse 2y menos 3 no x que está na primeira equação. Nós temos aí, a primeira equação, substituindo fica dessa forma. 2 vezes 2y menos 3 mais y igual a 2. Fazendo a distributiva, multiplicando aqui 2 por 2y e 2 por menos 3, nós vamos ter o seguinte: 4y menos 6 mais y igual a 2. E aí, só reorganizando, nós vamos reorganizar aí, vai ficar 4y mais y e 2 mais 6. Então, nós temos 5y igual a 8. Já expliquei para vocês que temos que isolar o y. Então, o 5 que está multiplicando o y vai passar dividindo, ficando y igual a 8 quintos ou 1,6 kg, tá bom? Agora que a gente encontrou o y, vamos achar o valor de x, mas sem utilizar a parte decimal. Podemos até fazer, mas é melhor fazer de forma fracionária, depois a gente encontra a parte decimal. X igual a 2y menos 3, nós vimos ali quando isolamos. Agora vai ser x igual a 2 vezes 8 quintos menos 3. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 sobre 5. E o 3 eu posso reescrever ele como sendo 15 sobre 5. Então, nós temos 16 menos 15 sobre 5. Ok?
ficando igual x igual a 1/5, que é 0,2. Como a questão ela pede a diferença, então nós vamos calcular, fazer a subtração. Ó, a diferença do cubo branco e do cubo cinza é de 1,4. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Questão 64. Livro Resolve Enem 2, na página 182. A figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é igual a 4 centímetros, como indica na figura. Você pode observar aí que eles têm a mesma altura, que é igual a 4 centímetros. E nós vamos utilizar isso para resolver. Vamos lá. Se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a... Temos aí as alternativas e agora nós vamos resolver essas questões. Ok? Vamos lá. Para sabermos o valor do lado da base da pirâmide, nós devemos encontrar o volume do prisma reto triangular. E a gente vai usar a fórmula do prisma triangular, que é a seguinte. Nós podemos ver aí, a área da base é igual a comprimento vezes a largura, e a área da base vai ser, nesse caso aí, 6 vezes 4, que é igual a 24. Que área é essa que você está vendo? É essa aqui, ó. 4 vezes 6, que vai ser igual a 24. Bom, e vamos multiplicar pela altura, ficando, então, o volume desse prisma, meio da área da base vezes a altura. Ok? Como nós temos, então, 24 vezes 3 dividido por 2. Vai ficar da seguinte maneira. 72 sobre 2, que vai dar 36 centímetros cúbicos. Então, esse prisma aqui, ele mede 36 centímetros cúbicos. E aí, utilizando a fórmula, a gente resolve tranquilamente. Ok? Agora que nós encontramos o volume desse prisma, vamos encontrar da pirâmide seu lado, porque nós já sabemos que os volumes são iguais, ok? Então, pelo enunciado, nós sabemos que o volume da pirâmide do prisma, então, o volume da pirâmide vai ser 36 centímetros cúbicos também. E aí é só substituir na fórmula. O volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura, ok? Nós sabemos que o volume é 36, não sabemos ainda a área da base, porque é necessário saber a medida do lado, e é o que nós queremos descobrir, e sabemos a altura, que é a mesma, que é igual a 4 centímetros. Tá bom? Então, nós vamos resolver agora essa questão para saber, primeiramente, a área da base, para depois encontrar o valor do lado. Multiplicando 1/3 vezes 4, nós temos que 36 é igual a 4/3 vezes a área da base. Esse 3 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Ficar 36 vezes 3 igual a 4 vezes a área da base. Ficando a área da base igual a 108 dividido por 4, que vai ser 27 centímetros quadrados. Então, a área da base da nossa pirâmide é 27 centímetros quadrados, mas eu quero saber o valor do lado. Então, eu vou ter que tirar a raiz dessa área para saber o valor de cada lado. Ok? Porque nós sabemos que essa pirâmide é de base quadrada, então os seus lados têm a mesma medida. E aí é só tirar a raiz. Então, o lado da base vai ser raiz de 27. Só que não existe uma raiz exata inteira para raiz de 27, ok? O que eu vou fazer? Eu vou desmembrar. 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3. E eu sei a raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então vai ficar o lado da base é igual a 3
raiz de 3 centímetros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. E agora, nós vamos para a nossa última questão. Questão 67, livro do Resolvendo em 2, página 183. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa são representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Então vamos lá. Nós sabemos que X peças, está aqui em milhar, é em função do tempo de horas trabalhadas. E o Y, que é o faturamento em reais, também em milhar, também é de acordo com o tempo de horas trabalhadas. Okay? Observe que todos eles é em função do tempo. Tanto as peças quanto o valor do faturamento. Okay? Vamos ver o que a questão pede. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$10.000 é: alternativa A, 2.000 peças. Alternativa B, 2.500. Alternativa C, 40.000. Alternativa D, 50.000. Ou alternativa E, 20.000. Vamos resolver essa questão. Podemos escrever as duas funções que compreendem o gráfico de x e y em relação a t, onde x são as peças em milhar e em relação a t, e y é o faturamento em milhar também em relação ao tempo t. Observe como eu falei, todos eles são em relação ao tempo t, ok? Então nós sabemos que x vai ser igual a 20t e y igual a 4t, ok? A questão quer o número de peças a serem produzidas para o faturamento Y ser igual a R$10.000. Então, basta a gente substituir o valor na fórmula de Y. Ok? Porque eu vou saber que se Y é igual a 10.000, então 10.000 é igual a 4T. Esse 4 que está multiplicando o T, eu vou passar dividindo. Então, nós teremos T igual a 2.500. Mas como eu quero saber o número de peças produzidas e não o tempo, basta eu substituir na fórmula do x. Substituindo t na fórmula de x, encontraremos a quantidade de peças a serem produzidas. Agora é só substituir. Então, x, que é igual a 20t, vai ser x vezes 2.500, que é igual a 50.000. Portanto, a alternativa correta é letra D. Agora que você viu essas questões, se você tiver alguma dúvida, acesse as nossas plataformas para você rever essa aula e outras anteriores que têm os conteúdos necessários para conseguir resolver. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.